Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Eu também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore aos deuses dos amorreus, em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor apareceu. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao abesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder onde os midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A sua versão está valente. Varão valoroso. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Verso 16. Que Deus diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Somente até aqui os irmãos que estão falando. Irmãos, o período de Juízes, ele é um período que nos inicia a partir da morte de Josué. Vai dizer a Bíblia que quando se inicia esse período, levantou-se uma nação que não conhecia Deus. Então, a partir desse momento, Deus começa a levantar juízes para liderar o povo, porque o povo, sem uma liderança, ele perece. Nós estamos aqui na terra, ou até mesmo como os nossos antepassados, nós não conseguimos viver por si só, porque se vivemos por si só, a gente sempre vai errar o caminho. Israel estava vivendo esse período de juízes que eram guiados por homens que Deus e mulheres que Deus levantava para guiar o povo naquela situação. A Bíblia vai dizer que Deus levanta várias pessoas. E quando chega no capítulo de número 6, o texto que nós acabamos de ler, ele nos informa algo muito interessante, porque se nós lemos o início do capítulo 6 e lemos o início de alguns outros capítulos no livro de Juízes, parece que a história ela vai se repetir. Diz que Israel tornou fazer o que era mal aos olhos de Deus. E essa é uma realidade que tem acontecido nos dias atuais. Quando nós nos deparamos com a nossa vida ou com a vida de alguém, parece que o capítulo da vida dela ou da vida dele vai sempre se repetir. Tornar a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Meu Deus! Deus, ele não é carrasco, ele não é tirano. Deus envia os juízes para Israel, para botar Israel no caminho que se devia andar, para fazer Israel ter comunhão com ele. Sabe o que a Bíblia diz em livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, ou capítulo de número 3, que me fala a memória? Que o povo trocou Deus, o manancial de água viva, por cisternas loucas, aonde não retinha águas. O desejo de Deus com a humanidade sempre foi ter um relacionamento íntimo, foi construir uma amizade desde o Éden. Quando nós paramos para ler Gênesis 3 e ver o relato da queda, nós vamos ver que Deus descia, todo entardecer Deus descia para encontrar Adão. E chega um certo dia, Deus grita: Adão, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava. Mas por causa do pecado, Adão está escondido com medo. E Deus ele vai lá no ponto de encontro, querendo encontrar Adão, e grita: Adão, onde tu estás?
Ali é Deus mostrando que Ele quer ter um relacionamento com o ser humano. E quando chega no capítulo de número 6 de Juízes, a Bíblia diz bem claro: tornou Israel fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor lhe pegou da mão dos midianitas, porque fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque fez aquilo que o Senhor reprovava. Algo que interessante é uma verdade que nós devemos atentar para os nossos dias atuais. Sabe por quê? Porque toda vez que nós progredimos a lei de Deus, toda vez que nós nos afastamos do caminho de Deus, Deus ele tem que se afastar de nós. A Bíblia diz assim: ó, não entristezai o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Quando nós progredimos a lei de Deus, sabe o que acontece? Há uma ruptura na nossa amizade. Deus é uma quebra da aliança, há um princípio quebrado, e todo princípio quebrado nós somos quebrados por ele. Isso aí faz que sabe o que faz separação entre nós e o nosso Deus, entre a mão de Deus e nós. Sabe o que é os nossos pecados, as nossas iniquidades? Israel estava dizendo isso, a correção de Deus estava vindo sobre Israel, mas não era para matar Israel, era para fazer Israel. Olha só, eu estou trazendo isso contra você, mas é para você ficar pro meu lado, é porque eu te amo. Você pode ver, eu vai ter um filho com a Bíblia. A princípio, quando nós recebemos a correção, ela não parece ser boa, ela dói dentro de nós, porque ninguém gosta de ser afetado, ninguém gosta de receber uma palavra dura, ninguém gosta de escutar uma verdade que vai nos confrontar. Mas essa noite, se você chegar diante de Deus e falar: Senhor, independente do que eu fiz, eu me arrependo, eu quero estar ao seu lado, eu quero ter uma mensagem contigo de novo. Você imagina Israel todo dia. Durante 7 anos eles têm que viver sobre um jugo. Eles têm que viver debaixo de uma opressão inimiga. Eles saem para trabalhar, plantar, cuidar dos seus animais, e quando chegar lá para colher o seu alimento, não tem nada para colher. Você imagina Israel quando vai olhar para os seus animais que um dia eles cuidavam. E eles cuidavam de não cair na hora de ir lá tirar carne, tirar gordura, tirar leite, seja lá o que for. Eles olharam para aquele animal já não ter mais, porque o inimigo veio e atacou ele. Às vezes nós estamos vivendo esses períodos. Período em que quando nós vamos olhar para tudo quanto nós plantamos, tudo quanto nós botamos diante ao altar, tudo quanto nós fizemos na nossa vida, nós vamos olhar e está uma devastação por completo. Vamos olhar aqui para o campo da nossa vida, vamos olhar para a nossa trajetória, até onde nós chegamos, e vamos olhar tudo que plantamos, tudo que botamos, e nada está mais frutificando, até mesmo o que frutificou foi arrancado de nós, foi roubado de nós, foi tirado de nós. O inimigo ele quer fazer isso todos os dias. Ele quer que você erre, ele quer que você peque, porque ele sabe que se você pecar, ele sabe que se você errar, ele vai ter como te acusar, vai ter como roubar aquilo que é teu, ele vai ter como tirar tudo quanto Deus tem colocado na sua vida. Então hoje à noite tu pode o que falar assim: eu abro mão das coisas do mundo e eu vou me mostrar para Deus. Aleluia! Israel passou por um longo período de cobrança da parte de Deus por causa disso. Porque o que eles faziam de bom era muito legal. Mas quando também cismava de pecar, pecava muito. E uma realidade em nossa vida, sabe qual é? Você pode começar uma coisa, mas se você não terminar, o mérito não vai ser seu. Eu falei isso no início hoje. Você pode começar a sua vida toda estando bem, estando feliz, estando rindo, aqui na casa de Deus te guardando, mas você pecou e você não se arrependeu. Sabe o que vai acontecer? Não valeu de nada com a vida toda de santidade. Meu Deus! A gente estuda de santidade todo dia, então é hora da gente viver. É hora da gente se preservar para Deus. É hora da gente guardar para Deus a nossa vida, para a gente ganhar um objeto. A gente ganha uma geladeira, quando eu comprei a geladeira, eu ganhei do meu cunhado. Meu pai me deu uma geladeira, botou a gente está tudo com cuidado, até hoje está tudo com cuidado, para ninguém chegar
chegar a arranhar, para ninguém chegar e quebrar. Porque eu queria preservar aquilo ali intacto da maneira que eu recebi. E assim tem que ser com Deus na tua vida. Você tem que manter intacto a tua intimidade, a tua comunhão. Você tem que manter intacto a tua integridade, o teu caráter. A maneira como você vai ser com Deus. A maneira que você anda com Deus, você tem que manter intacto. Para que quando o diabo vem te oferecer uma coisa, aquilo que você está mantendo intacto, na hora você vai entregar. O teu ser é mais valioso que Deus te deu. É o ser muito mais valor, meu irmão. Aleluia! Gideão ainda venceu esse sentimento por causa de um erro. Mas é bem verdade que às vezes a gente passa por isso também nos dias atuais. Eu falei aqui no domingo, quando o diácono Felipe me deu a oportunidade sobre os discípulos que estavam no barco diante da ordem de Cristo. E essa é uma verdade que também nós devemos guardar. Não é porque estamos fazendo a vontade de Deus que estaremos vivendo de enfrentar os problemas, as crises, as tempestades. Estaremos dizendo de o inimigo tentar vir arrancar aquilo que nós temos plantado. E já eu estava vivendo isso. Mas só que eles só estavam vivendo isso, não. Eles chegam ao ponto de empobrecer. E nessa que eles começam a empobrecer, o que eles fazem? Eles começam a clamar ao Senhor. Aqui é o reflexo de uma vida que só sabe chegar diante de Deus quando está com problema. É pessoas que elas só conseguem se manter diante da presença de Deus, orando, jejuando, buscando a face do Todo-Poderoso, quando está tudo bravo, quando o negócio está ruim, quando Deus aperta o cerco e deixa o inimigo apertar ele, oprimir, arrancar tudo. Aí vai lá e convenceu, aí vem na casa de Deus chorando, gemendo. Mas sempre é Deus que sabe o que é na presença de Deus, que é adorador. Tem que saber que vai adorar Deus independente das circunstâncias, independente se vai ser oprimido ou se vai abastado. Vai adorar Deus. Agora eles chegam diante de Deus e clamam ao Senhor. E o que eles fazem quando clamam ao Senhor? Eles esperam a resposta de Deus e Deus envia o profeta. Que o profeta dá a seguinte mensagem a eles. Verso 8 diz assim: ele enviou o profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Jacó: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, os livrei do poder do Egito da mão de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Ele também disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus, não adoro os deuses que os amoreu em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Aquele profeta repreende eles, porque eles adoram outro Deus. Aí no verso 11, diz que o anjo do Senhor então vem e se assenta debaixo de uma árvore, algumas pessoas vão dizer de um carvalho, outra, a minha diz uma grande árvore, de oca. Esse anjo que se assenta lá, ele faz algo de interessante. Ele começa a observar a atitude de um homem chamado Gideão. Gideão que estava vivendo esse momento. Estava junto desses irmãos. Só que bem diferente do que os irmãos dele faziam, Gideão estava procurando fazer alguma coisa. Bem diferente do que os outros faziam. Enquanto os irmãos dele estavam cavando cova, cisternas, estavam cavando poços, algum lugar para se esconder, Gideão resolve fazer alguma coisa. E aqui é um princípio para Deus fazer um milagre na tua vida. Enquanto as pessoas estão se escondendo diante das dificuldades, estão correndo, enquanto o inimigo vem oprimir ela e elas fogem, é para você fazer igual a Gideão, procurar fazer aquilo que ninguém está fazendo. Meu Deus! O diácono Felipe falou aqui, enquanto muitos estão aí procurando a solução na bebida,
procurando a solução na droga, procurando a solução aí fora, procurando a solução em muitas mulheres, quando o problema é um relacionamento conjugal, ao invés de ter uma conversa, sentar, esclarecer o que está acontecendo, enquanto muitos procuram separação, enquanto muitos procuram fazer tantas outras coisas. Gideão procurou fazer algo diferente deles. E deixa eu te dar uma notícia. Enquanto o mundo está aí fora, procurando fazer tudo isso que eu falei, Deus te trouxe aqui para você fazer algo diferente. Colocar aqui para colocar dele os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas barreiras e mostrar para ele o que tu está passando. Aleluia! E quando o povo aí fora fica perdido porque não quer direção. Porque se escutar a voz do Senhor, meu Deus, e não endurecer o coração, eles vão vir para a casa de Deus. Ó, mas eu igual você. Então você é um privilegiado, porque você abriu os ouvidos e escutou Deus falando contigo. Olha só, não se desespera. Vai para minha casa que lá eu vou falar contigo. Gideão, ele está no lugar que é chamado de lagar. Ele está malhando trigo. Muitos aqui devem saber, mas para quem não sabe, lagar era um lugar onde se prensava uvas. Onde na época das colheitas se colocavam uva lá e se pisava para extrair o vinho. Gideão estava num lugar que, toda vez que ele estava pisando, ele lembrava de festas, ele lembrava da alegria da colheita. Gideão estava num lugar que, quando ele olhava ao seu redor, aonde ele estava, era para lhe trazer alegria. E às vezes nós estamos assim, no lugar que é para nos trazer alegria, no lugar onde é o fim para ser extraído, e a alegria ela não vem. Meu Deus! E a alegria ela não toma conta de nós temos um ou outro se alegrando. Mas eu não estou entendendo, Fernando, então eu vou te explicar. Às vezes você está vindo para a casa de Deus, você está entrando por essas portas, você está igual Gideão, dentro do lagar, um lugar onde se extrai alegria, se extrai o suco da uva, a uva, que era a festa, que tinha a alegria, que trazia alegria para o coração das pessoas. Você está dentro da casa de Deus, você busca a alegria dentro de si, e você olha para o lado, olha para outras pessoas da lembrando, mas não tem alegria, não está lá fora, pessoas se escondendo, mas deixa de falar um negócio, o anjo do céu está sentado debaixo do carvalho, ele está chorando, ele está aqui olhando. Ô, meu irmão! Gideão trabalhando no trigo no lagar, no lugar certo, para sair a alegria do sai. E o anjo está lá sentado debaixo do carvalho. Anjo do céu, ele é uma teofania, representação de Deus em forma de anjo. Foi o próprio Deus que desceu naquele lugar para observar a atitude de Gideão e veio aquele lagar. Ei, deixa eu falar um negócio. Quem sabe ele é hoje, Deus? Ele já está aqui e observa você. Olha, não digo nada sozinho. Não precisamos parar. Não precisamos retroceder. Quem sabe na história de Gideão aquele dia, Gideão nunca queria ser vivido. Quem sabe naquela manhã de Deus, eu queria falar assim, esse dia eu queria que se apagasse a minha história. Eu queria continuar dormindo, eu não queria voltar longe. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ei, meu irmão, tu está malhando trigo no lagar. O diabo ele pode falar que não, mas tu está malhando trigo no lagar. Aleluia! Glória! Glória a ti, Pai. Aleluia. Hoje eu acordei como muito tempo eu acordava e eu não queria ter acordado. Pensei que eu estava acordado e tinha um pesadelo. Aqueles dias que você vai malhar o trigo no lugar e o lugar que você tem que estar. E às vezes você, uma vez eu falei isso na série, o teu amor tem que ser maior do que a sua obediência. Porque o amor ele pode superar todas as coisas e por amor.
a obra de Deus por amor ao seu chamado, por amor a Deus. Você tem que se submeter a algumas coisas, olhar algumas situações, e você tem que permanecer, você tem que ir. Aí você vê que a alegria não vem, mas hoje à noite, se Jesus te entregar, a alegria comigo não tem nada. Glória! Oh, aleluia! 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 Oh, Deus! Meu Deus! Gideão, ele está lá no lagar malhando o trigo. E o que é o trigo? O trigo é uma planta que era uma semente que dela se fazia o pão. E o pão, ele fala de comunhão, fala de palavra. Eu creio que uma representação talvez bem distante, mas se Gideão ele está dentro do lugar onde é para sair alegria não sai. E ele está malhando o trigo, que o texto diz para salvar-se dos midianitas. Ele está guardando o alimento para salvar-se dos midianitas, para não morrer pela mão dos seus inimigos. É o que acontece conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus aqui dentro. Nós estamos aqui guardados por Deus, dentro deste lagar, ainda que muitas vezes sem alegria, ainda que muitas vezes oprimidos pelos nossos inimigos, ainda que muitas vezes olhamos as situações, os que não colhemos, ainda que muitas vezes olhamos para o nosso caso, não temos nada, olhamos para o nosso campo e o campo está vazio, nós estamos aqui com o pão, estamos aqui com a cevada, estamos aqui com a palavra de Deus. Estamos aqui com a palavra que é viva, que é eficaz, que nos mantém de pé, que nos mantém vivo, que nos mantém andando e prosseguindo em conhecer o Senhor, que nos faz acordar toda manhã e nos se matar na cometer suicídio. É a palavra de Deus, é ela que te guardou, é ela que te mantém de pé até hoje, é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória! Gideão, ele está lá trabalhando no primeiro lagar. E ele está longe de sua família, ele está longe de amigos. Ele está longe de todo mundo. Mas o que menos ele sabia, e o que ele achava quem estava longe dele, quem não poderia ficar era Deus. Enquanto Gideão está lá no lagar, malhando o trigo, achando que está sozinho, Deus está parado olhando para ele. Se a gente pudesse surpreender Deus, eu imagino que naquele dia Deus ficou surpreendido com a atitude de Gideão. Naquela noite, naquela tarde, naquele dia. O texto diz que o anjo do Senhor estava sentado debaixo. Só se assenta alguém que espera alguma coisa. Só fica sentado alguém que está esperando algo, alguém que quer descansar. E o anjo não estava cansado. Ele estava sentado porque estava observando a atitude de Gideão. Ele estava vendo o que Gideão estava fazendo em meio àquelas lutas, em meio àquelas dores, em meio àquelas perseguições que ele estava vivendo. O anjo estava olhando Gideão sentado abaixo do carvalho. Sabe o que isso me faz lembrar? Certo dia tinha um homem Bartimeu. Ele está lá mendigando à beira do caminho. E todo mundo está seguindo Jesus. De repente ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele atenta para a linhagem messiânica de Jesus, para a realeza de Cristo. Jesus então para e olha para Gideão. Aquela procissão que seguia parou para olhar para Bartimeu, me perdoe. Porque Jesus, calma aí, alguém me chama. Certo dia um homem chamado Zaqueu. Escuta que Jesus iria passar. Ele corre adiante de todo mundo, sobe numa árvore e fica lá esperando Jesus passar. Todo mundo está andando aqui e aquele homem está em cima de uma árvore. Ele está em cima de uma árvore, olhando para Jesus. Ele fez o que ninguém tinha que ter feito ali naquele lugar. Bartimeu fez o que ninguém fez naquela hora. Gideão a mesma coisa. Talvez a tua família toda não está aqui. Pessoas que oravam contigo que não oram mais,
Glória. E deixa eu te falar, mas Deus não para observar quem não está fazendo nada. Meu Deus. Sabe o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Quando ele fala da igreja de Éfeso, ele fala que ele tem as estrelas na mão e que ele anda em meio aos capitais. Os capitais são a igreja. As estrelas são os 7 pastores das igrejas. Então Jesus, ele anda na igreja. Ele passeia na igreja. Ele a todo tempo está percorrendo a igreja. E Jesus é aquela multidão que anda por aí e não sabe nem onde vai chegar. Jesus, ele tem um propósito. E se ele anda no meio da igreja, é porque ele quer ver alguma coisa. Ele quer ver a tua adoração, ele quer ver a tua lágrima, ele quer ver a tua oração. Ele quer ver o teu grito de glória a Deus, o teu grito de aleluia. Ele quer ver você chegar diante dele e se rasgar como uma pedra. Ele tem um louvor que fala assim: eu quebrarei as minhas regras. E é noite da gente fazer isso. A gente está muito acostumado com liturgias, muito acostumado em fazer o nosso método, em fazer eu vou adorar assim, eu vou adorar assim, eu vou orar dessa maneira porque é forte. Mas hoje é hoje você quebrar isso tudo e se entregar de verdade na mão daquele que tem todo o poder. Deus de poder, glória. Deus aparece para Gideão. Se levanta e faz para Gideão. E quando chega o varão valoroso, Gideão, ele escutou tudo aquilo que seus pais falaram. Sabe o que Deuteronômio, acho que 6, fala? Ensinai a lei, atai no pescoço, nas testas. Fale ao teu filho quando ele se deitar, quando amanhecer ou entardecer, ao sentar-se a se alimentar. Gideão escutou do seu pai todas as histórias do tempo antigo, do tempo que o povo atravessou o mar vermelho, que teve livramento, do tempo que eles atravessaram o Jordão até a terra, quando eles tocaram na ponta da água, o Jordão atravessou, pegaram 12 pedras. Ele escutou isso tudo. Ele escutou que Jericó um dia caiu. Ele escutou que eles entraram na terra de leite e mel. Ele escutou de um homem chamado Abraão que saiu da sua casa sem saber para onde ir, obedecendo a voz de Deus e rejeitando, deixando de lado só um pouquinho a voz do seu pai, que era um idólatra, e a Bíblia diz isso, Terá, que tinha os seus filhos. Escutou de Arão, irmão de Moisés, que foi usado por Deus para falar a Faraó, porque Moisés não podia falar, não conseguia falar. Ele escutou de Miriam, profetisa, que cantou os tamborins, depois que passou o mar vermelho. Ele escutou de José, um jovem sonhador de 17 anos, que recebe o sonho de Deus, paga o preço porque escutou a voz de Deus, foi fiel, mas no final foi governador. Gideão escutou tudo isso. Você imagina a vida de Gideão. Você imagina agora Gideão, as palavras que ele ouve, a realidade que ele vê. E é o que acontece conosco nos dias atuais. A gente se enche aqui, a gente sai daqui recebendo de poder. A gente aqui dentro, a gente quer quebrar tudo, escutar. Se demora, a gente carra numa delícia dessa e vai para lá, porque a palavra ela vem, ela penetra em nós e nos causa alegria, nos causa gozo. Ela nos confronta, mas nos conforta. Ela nos exorta, mas nos consola. Aí você, quando nós estamos por aí a palavra do semeador, a semente que foi plantada em meus canegais, em meus espinhos, logo ela morre. Pelas dificuldades, pelos problemas, essa semente ela morre. Ela cai pelo caminho, ela fica ali dentro e não
Cristo, olhando para a realidade e lembrando do que seu pai ensinou. Não concedia nada. E é isso que acontece. Mas só quando o diabo ele tenta mostrar uma realidade para nós que é totalmente adversa daquilo que Deus tem falado. Quando nós ficamos desacreditados naquilo que Deus está falando, tenho certeza que acontece igual aconteceu com a Gideão. O que aconteceu, Fernando? Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor, Deus desceu, sentou debaixo do carvalho, ficou parado observando Gideão. Aí Gideão está lá olhando tempo, fazendo esforço, está lá tentando se salvar. Aí Deus se apresenta e fala para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Toda vez que o diabo tentar te mostrar uma realidade que não condiz com aquilo que Deus falou, se necessário for, Deus se fará presente e falará pessoalmente contigo. Ele fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, Senhor meu, o Senhor é contigo, comigo, porque isso tudo me sobreveio. Aí ele vai e fala diversas coisas. Aí Deus fala mais alguma coisa interessante. E eu vou encerrar. O verso 13 do capítulo 6 diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e pegou nas mãos de Midian. Verso 14: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor. Gideão, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Verso 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus chega para Gideão e fala que tudo que ele precisava para vencer não estava nas outras pessoas, não estava nos meios que eles conheciam, não estava no exército que tinha lá, não estava nada disso, não estava nos antepassados. Tudo que Gideão precisava, ele já tinha. Tudo que você precisa para vencer o diabo, para vencer as tempestades, vencer as lutas, vencer as guerras, vencer as adversidades, vencer o dia mau. Tudo que você precisa para vencer a tribulação. Tudo que você precisa para vencer tudo que é adverso, contrário. Tudo que vai de contra aquilo que Deus falou contigo. Tudo que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te faz gemer. Você não precisa da parte de ninguém. Você não precisa da parte do irmão. Você não precisa da parte do teu pai, da tua mãe, do teu parente, do teu amigo, mas você não precisa. O que você precisa é saber quem é que já está contigo, quem é que te escolheu, quem é que falou assim: olha só, não sabeis vós que sois morada do Espírito de Deus. Agora o Espírito mais não paga, não fica dando, ele mora contigo. O que você precisa, você já tem. Você já tem a fé. Você já tem fé. Você já tem a fé em Deus. Aleluia! Tudo que você precisa, você já tem. Só basta você ter conhecimento daquilo que você tem, daquilo que você é. Outra coisa que Deus mostrou a Gideão. Enquanto Gideão pensava: eu sou pequeno, eu sou menor da minha família, menor da minha tribo, Deus falou: olha só, vou derrotar os inimigos através de você, como se fosse um só. Às vezes a gente pensa que vai vir através da vida de tantas pessoas. A gente nem espera, isso é bom. Por um lado, o nosso coração não se enche de soberba.
Mas, por outro lado, o diabo às vezes usa isso como botar um complexo de inferioridade para as pessoas. Fazer elas acreditar que elas não têm possibilidade de vencer, que não têm possibilidade de ir avante. Achar que só quem pode é as pessoas que já estão em cima. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, eu sou contigo. Gideão, é você, Gideão, não é teu irmão. É você que Deus levantou. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, é você que Deus levantou. Ah, mas eu estou muito na minha casa, problema. É você que Deus levantou. Tu está esperando o quê? Deus está contigo, rapaz. Tu está esperando o quê? Ele já é contigo. Tu está esperando o quê? Entra na creche, entra na posição. Que a tua família vai ser salva, a tua casa vai vir para Cristo. A tua vida financeira vai prosperar. Você vai alcançar aquilo que você nunca imaginou alcançar. Sabe quem é a Bíblia diz? O que o homem não ouviu, nem ouviu, não ouviu, nem missão para o homem. É as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aquilo que Deus tem preparado para você, igreja. É aquilo que Deus tem preparado para mim. Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Deus estava falando para Gideão que ele não queria mais desculpas. Ele estava cansado de escutar desculpas para você. Ah, Senhor, sou meu irmão. Ah, Senhor, orar tanto, buscar tanto. Senhor, estar contigo de novo, começar tudo de novo. Deus está cansado das nossas desculpas. E quando ele dá a palavra de Deus, outra coisa que ele nos mostra, sabe o quê? Que ele é maior do que tudo que tu está vivendo de contrário à tua vida. E tudo que tu está vivendo a tua vida é maior também. A Bíblia diz que dentro de nós habita um Deus. O Deus a quem nós adoramos. E quem é esse Deus? Ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é criador do céu e da terra. Ele é aquele que com uma palavra falou: haja luz e houve luz. Ele é aquele que tem separação entre a água, a terra, o mar. Ele é aquele que criou os animais. Ele é aquele que do barro não fez o homem e soprou o seu espírito dentro dele. Ele é aquele que por ele foi criado e para ele foram criadas todas as coisas. Esse é o teu Deus, que não há impossível para ele, que não há limite. Esse é o Deus que habita dentro de você. E se você só sabe disso, o diabo ele não vai lutar contra ti. Sabe o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Sabe por quê? Porque quando você resiste não no teu poder, não pela tua força, você resiste é pelo poder de Deus que habita em você. É pelo poder do Espírito que habita em você. É porque você está resistindo de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Olha só, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas revestir-vos cheios do Espírito Santo. A palavra cheia está no imperativo, significa diário, significa uma vez todo dia, e não é uma coisa agressiva, passivo, é você chegar, Espírito Santo pode me encher, Espírito Santo pode me tomar, Espírito Santo, se apodera de mim. A Bíblia diz, isso na 1 Samuel, capítulo número 10, verso 3, verso 1, Samuel falou: olha só, você vai profetizar com homens, o Espírito do Senhor entrará em você, e você se tornará um novo homem. É isso que acontece quando o Espírito de Deus, ele entra dentro de uma pessoa, ela se torna uma nova criatura, e ela está cheia de Deus, resiste ao mal, cheia de Deus. Quando o diabo vem para assim, sai fora, diabo, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, e é isso que você tem que falar todos os dias: o meu Deus é maior. Eu queria justamente que o diabo conseguisse ficar no meu amigo.